você não vai acreditar como um simples molho de chaves de casa conseguiu virar minha vida de cabeça para baixo. Num momento, eu achava que estava vivendo uma vida tranquila e comum com meu marido, Einar, na nossa casa aconchegante em Oslo. No outro, percebi que as pessoas em quem eu mais confiava, meu marido, minha própria irmã, estavam prestes a entrar num mundo que eu tinha criado em segredo, um mundo que ninguém poderia imaginar. Eu sou Sigrid, tenho 40 anos, e essa é a história de como confiança, traição e uma vingança silenciosa se tornaram os capítulos mais inesperados da minha vida. Antes de continuarmos, eu só quero dizer, se você gosta de histórias sobre reviravoltas da vida real, dramas familiares e aquelas surpresas que fazem o coração acelerar, por favor, se inscreva no meu canal. Eu compartilho histórias como essa com frequência, e o apoio de vocês significa tudo para mim. É só um clique para você, mas ajuda muito a continuar contando essas histórias com as quais tantos de vocês se identificam. Obrigada, de coração mesmo. Agora, deixa eu te levar pro momento em que tudo começou a desmoronar. Tudo começou numa manhã de quinta-feira gelada, daquele tipo em que o ar está crispado e a luz do sol cai preguiçosamente sobre os telhados, tocando de leve a geada nas nossas janelas. O Einar estava normalmente animado naquele dia, cantarolando uma musiquinha enquanto preparava o café na cozinha. Eu tinha acabado de voltar de uma ida rápida ao mercado, com uma sacola de legumes frescos, e notei que ele parecia quase distraído. No começo, não dei muita importância. Afinal, o Einar sempre teve esse jeito de se perder nos pensamentos, especialmente nas quintas-feiras, quando gostava de planejar o fim de semana. Mas aí, ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno molho de chaves e disse: Sigrid, acho que a Kristin deveria ter uma cópia das chaves de casa. Ela pode precisar enquanto estivermos ocupados neste fim de semana. Eu congelei. Meu coração parou de verdade por um instante. A Kristin, a irmã com quem eu cresci, com quem dividi segredos e risadas, ia ter acesso à minha casa? E sem nem me perguntar? Tinha algo no tom do Einar, tão casual, tão convencido, que deixou a situação ainda pior. Eu forcei um sorriso, mas por dentro um nó gelado se formou no meu estômago. Mal ele sabia, mal alguém sabia, que semanas antes eu já tinha tomado uma decisão que mudaria tudo. Semanas atrás, eu tinha vendido a casa. Em segredo, discretamente, de forma totalmente legal, com papéis assinados e transações concluídas. O comprador estava esperando para se mudar no mês que vem, e o dinheiro já tinha caído na conta. A casa que o Einar achava que era nossa, que a Kristin achava que poderia entrar quando quisesse, já não era mais nossa. Enquanto eu ficava ali, tentando disfarçar o choque, o Einar entregou as chaves para Kristin mais tarde naquele dia, quando ela veio nos visitar. Ela sorriu inocentemente, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Obrigada, Einar, disse ela, guardando as chaves na bolsa. Eu assenti, tentando não deixar transparecer a tempestade que fervia dentro de mim. Minha mente disparava. Como eu ia explicar isso sem causar um desastre? Como deixar essa traição passar sem consequências, mas mantendo minha dignidade e compostura? Parecia um tabuleiro de xadrez, cada movimento calculado, cada passo mais perigoso que o anterior. Decidi me abrir com o Olé, meu amigo de longa data e confidente. O Olé sempre foi uma voz de razão, uma presença calma quando a vida parecia girar fora de controle. Liguei para ele naquela noite, com as mãos tremendo enquanto segurava o telefone. Olé, você não vai acreditar no que o Einar fez hoje, eu disse, a voz mal acima de um sussurro. Ele escutou pacientemente, a voz grave e firme do outro lado da linha. Sigrid, calma. Me conta exatamente o que aconteceu, ele pediu. Eu contei todos os detalhes, desde o Einar entregando as chaves para Kristin até o meu segredo de ter vendido a casa semanas antes. A reação do Olé foi uma mistura de espanto e admiração. Sigrid, você é mais corajosa do que eu imaginava. Mas tem que tomar cuidado. Eles não fazem ideia do que vem por aí. Essa é a sua vantagem, ele disse. As palavras dele, simples como eram, acenderam uma faísca de coragem dentro de mim.
isso não era mais só sobre traição, já era sobre recuperar o meu controle, sobre tomar as rédeas de uma situação que tinham tirado de mim às escondidas. Na manhã seguinte, a tensão na nossa casa era palpável. O Einar seguia a rotina como se nada tivesse acontecido. A Christine, claro, não fazia ideia. Ela conversava casualmente na cozinha, perguntando sobre nossos planos pro fim de semana, completamente alheia ao fato de que o mundo que ela achava que estava entrando já tinha escapado das mãos dela. E eu? Eu me movia em silêncio, cada passo medido, a mente um redemoinho de estratégia e expectativa. Pensei na conversa com o Olé, em como cada detalhe importava, em como deixar eles continuarem na ilusão por tempo suficiente para fazer a revelação inesquecível. Tenho uma satisfação especial em ver alguém superestimar o próprio controle, e eu não ia desperdiçar essa oportunidade. No meio da manhã, decidi que era hora de agir, mas não do jeito que eles esperavam. Eu tinha redigido uma carta para Christine, um bilhete simples convidando ela para um chá da tarde casual. Mas, na verdade, era cuidadosamente escrito para atrair ela para casa no exato momento em que ela encontraria a realidade da situação. O timing era tudo. Eu queria que o Einar testemunhasse o resultado também, que visse o olhar de choque e confusão que inevitavelmente cruzaria o rosto dele quando percebesse que as chaves que tinha entregue não valiam nada. O pensamento me deu um arrepio silencioso de satisfação. A vingança, percebi, pode ser sutil, elegante, sem uma única voz alta ou confronto. Às vezes, a vingança mais eficaz é aquela que deixa os culpados atonitos, sem palavras, obrigados a lidar com o próprio erro de nos subestimar. Quando a Christine chegou, eu a recebi com um sorriso caloroso, daquele tipo que mascara mil emoções. Ela não suspeitava de nada. O Einar, ocupado no escritório, mal notou a entrada dela. Convidei ela para a sala de estar, oferecendo chá e uma variedade de docinhos. Ela conversava animadamente, alheia à tensão que engrossava o ar. E então, o momento da revelação. Eu mencionei casualmente, aliás, os novos donos vão se mudar no mês que vem. Tá tudo finalizado. A casa não é mais nossa. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A Christine congelou no meio da frase, o sorriso vacilando. Os olhos dela correram pro Einar, buscando explicação, buscando conforto. O Einar, pego totalmente de surpresa, me olhou confuso, depois em pânico. A mente dele corria, tentando reconciliar a certeza casual com a realidade chocante. As chaves. A entrega casual das chaves. Tudo de repente parecia absurdo. Os dois se viraram para mim, procurando qualquer sinal de brincadeira, qualquer explicação que fizesse sentido. Mas não tinha. Eu deixei o silêncio se prolongar, medido, deliberado, deixando o peso das minhas ações se assentar por completo. Isso não era só sobre a casa, era sobre confiança, sobre suposições, sobre as ilusões que vivemos quando achamos que entendemos as pessoas ao nosso redor. E naquele silêncio, eu senti uma vitória profunda e silenciosa. Há semanas, eu tinha interpretado meu papel com precisão, mantendo a compostura, garantindo que cada detalhe legal, cada passinho, fosse irretocável. E agora, vendo o choque, a confusão, a reação tão humana a uma verdade cuidadosamente orquestrada, era tudo o que eu tinha imaginado, e mais. A Christine finalmente gaguejou, Sigrid, como, o quê? A voz dela tremia um pouco, uma mistura de raiva e constrangimento. O Einar, o rosto pálido, murmurou, eu não sabia, eu pensei, as palavras dele sumiram. O ambiente estava carregado de emoções, traição, descrença, espanto. E naquele momento, eu percebi algo profundo. A vingança nem sempre é barulhenta. Nem sempre precisa de drama. Às vezes, ela é quieta, paciente, perfeitamente cronometrada, e infinitamente mais satisfatória porque deixa os culpados lidando com o peso dos próprios erros. Convidei os dois a se sentarem, mantendo um tom calmo, quase maternal, explicando as circunstâncias com clareza, sem maldade, sem confronto desnecessário. Minha voz estava firme, meu jeito composto. Eles esperavam caos, raiva, briga. Em vez disso, encontraram clareza, dignidade e um controle inabalável da minha parte.
O Einar lutava com a culpa, a Christian com o constrangimento, e eu finalmente me permiti uma respiração profunda, um pequeno sorriso, uma sensação silenciosa de empoderamento. A Mona, nossa vizinha, tinha observado discretamente de longe, e mais tarde naquele dia ela ligou para saber se estava tudo bem. A voz dela, quente e cheia de preocupação, me lembrou das redes de apoio que tornam esses momentos suportáveis. Sigrid, eu sempre soube que você tinha uma força silenciosa, ela disse. Eu sorri, grata pela presença dela, percebendo que às vezes as pessoas que realmente nos veem são as que mais importam. Ao anoitecer, a casa, que tinha sido um palco de tensão e engano, se acomodou num silêncio quase sereno. O Einar e a Christian estavam processando, em silêncio, a realidade da situação. E eu? Eu me sentei, tomando chá, refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui. A traição tinha se transformado em empoderamento, o caos em calma, e a incerteza em uma lição que eu nunca vou esquecer. As chaves que o Einar tinha entregue tão casualmente se tornaram símbolos, não de acesso, mas de mal-entendido, de excesso de confiança e da beleza sutil de uma revelação bem planejada. Bem na hora em que você acha que entende as pessoas mais próximas de você, a vida tem um jeito de lembrar que nada é tão simples quanto parece. Eu sou Sigrid, e se você perdeu o começo, deixa eu te atualizar rapidinho. Meu marido, Einar, entregou as chaves da nossa casa para minha irmã, Christian, sem nem imaginar que eu tinha vendido a casa semanas atrás. O mundo calmo e comum em que vivíamos sumiu num piscar de olhos, substituído por uma tempestade de espanto, confusão e uma satisfação quietinha da minha parte. Naquela noite, depois que o choque inicial se acalmou em Einar e Christian, eu me retirei para o meu quarto, precisando de um momento para organizar meus pensamentos. Meu coração ainda batia acelerado, a adrenalina da revelação se recusando a ir embora. Olé estava certo, o timing é tudo. Mas eu também sabia que isso era só o começo. A vingança, na sua forma mais quieta, é paciente, e eu queria que eles sentissem todo o peso de terem me subestimado. Einar vagou pela sala de estar, o rosto pálido e abatido. Ele não falou de imediato, só andava de um lado para o outro como se procurasse uma explicação que fizesse sentido no meio do caos. Sigrid, ele finalmente disse, a voz baixa e incerta, eu pensei que dar as chaves para ela ia ajudar. Eu não sabia. Não fazia ideia. Suas palavras tremiam de culpa, mas eu notei um brilho de alívio nos olhos dele, uma esperança fraca de que talvez eu perdoasse o erro. Eu sorri de leve, calma e controlada, deixando o silêncio fazer o trabalho pesado. Palavras eram desnecessárias. A verdade, revelada no momento certo, já tinha falado mais alto que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Christian, por outro lado, ficou paralisada no canto da sala, as mãos apertadas uma na outra, os olhos arregalados. Sigrid. Como você, ela gaguejou. Sua voz tremia, uma mistura de raiva, vergonha e descrença. Eu vi a mente dela a 1000 por hora, tentando reconciliar a confiança casual que ela tinha mostrado horas antes com a realidade inesperada que agora enfrentava. A confiança dela evaporou, deixando uma mulher despreparada para as consequências de um planejamento cuidadoso de outra pessoa. Eu as convidei para sentar, oferecendo chá mais uma vez, embora a tensão tornasse o gesto quase cerimonial. Cada gole, cada pausa, carregava um peso enorme. Eu os deixei falar, os deixei tropeçarem em explicações e desculpas, tudo isso enquanto eu mantinha a fachada calma de controle. Havia um poder quieto nessa compostura, um lembrete de que, às vezes, a vingança mais eficaz não é barulhenta, não é dramática, mas sutil, perfeitamente executada e impossível de prever. O dia se arrastou, cada momento pingando de suspense. Einar tentou se justificar, racionalizar porque achou que dar as chaves para Christian era inofensivo. Christian alternava entre súplicas e perguntas, tentando entender que a casa não era mais deles. E o tempo todo, eu permaneci como observadora, a orquestradora silenciosa de uma revelação que se desenrolou exatamente como eu planejei. A emoção era inebriante. Ver a confusão deles, assistir às suposições desmoronarem, sentir a vulnerabilidade, era tão satisfatório quanto quieto. Mais tarde, falei em particular com Olé,
contando todos os detalhes do dia. Sua risada, quente e aprovadora, me lembrou que eu não estava sozinha em reconhecer a arte da paciência. Sigrid, ele disse, eles não faziam ideia do que vinha pela frente. Você não levantou a voz, não os confrontou. Você só deixou acontecer. Isso é brilhante. Suas palavras ficaram ecoando em mim, uma validação dos passos cuidadosos e deliberados que eu dei. Ao anoitecer, Einar se retirou para o escritório, talvez para processar, talvez para fugir da picada afiada da realização. Christian ficou na cozinha, me olhando de vez em quando, sem saber se aproximava ou se afastava. E eu sentei no silêncio da sala de estar, tomando meu chá, refletindo sobre o drama que se desenrolava. A vingança, percebi mais claramente do que nunca, não é sobre raiva ou gritos. É sobre controle, precisão e paciência. É sobre deixar alguém sentir o peso dos seus erros por completo, deixando o silêncio falar mais alto que qualquer confronto. Enquanto olhava para os dois, me perguntei quanto tempo levaria para eles entenderem de verdade as implicações do que aconteceu. Quanto tempo para Einar perceber que a confiança não se dá cegamente, e para Christian entender que suposições casuais podem ter consequências muito além do que imaginam. E por um momento, permiti um sorriso pequeno e secreto, sabendo que os próximos capítulos dessa história só aprofundariam as lições que eles estavam aprendendo, um passo cuidadoso e quieto de cada vez. Agora, me diz, se você estivesse no meu lugar, você teria revelado o segredo tão calmamente, ou teria confrontado eles na hora? Pense nisso enquanto a noite se alonga, porque a história não acabou. Tem mais vindo por aí, e as surpresas de verdade estão logo ali na esquina. Na manhã seguinte, o silêncio na casa era quase surreal e Einar mal havia dormido, eu percebia pelo jeito como ele se movia pelos cômodos com um passo cuidadoso, medido. Christian permanecia incomumente quieta, pairando perto da janela da cozinha como se esperasse que o dia, de alguma forma, desfizesse o que havia acontecido. E eu? Sentada à mesa, tomando meu café, sentindo a calma depois da tempestade, mas sabendo que as peças finais dessa história estavam prestes a se encaixar. Eu havia decidido que, hoje, deixaria que eles enfrentassem a realidade completa do que suas suposições haviam custado. Einar confiara sem questionar, Christian assumirá sem saber, e as chaves da casa haviam se tornado símbolos dessa complacência. Mas minha abordagem não seria confrontadora. Não haveria gritos, nem discussões, apenas a revelação silenciosa que faz as pessoas refletirem profundamente sobre suas próprias escolhas. Christian se aproximou de mim hesitantemente. Sua voz era suave, quase cautelosa. Sigrid. Ainda não consigo acreditar que você vendeu. Por quê? Por que não me contou? Eu a encarei firmemente, sustentando seu olhar. Christian, não se tratava de guardar segredos. Era sobre entender o valor da confiança, e perceber que as suposições podem enganar até as pessoas mais próximas na nossa vida, eu disse calmamente. Deixei as palavras penetrarem, permitindo que o peso delas pairasse, porque às vezes o silêncio tem mais impacto do que qualquer explicação. Einar veio ficar ao lado dela, e eu via o conflito em seus olhos. Ele queria ficar bravo, exigir respostas, mas no fundo sabia que sua falta de atenção havia contribuído para aquele momento. Sigrid. Eu pensei que estava ajudando. Nunca quis que isso acontecesse, ele admitiu, a voz carregada de culpa. Eu estendi a mão, tocando seu braço, um gesto de reassurância e de autoridade sutil. Einar, as intenções importam, mas a consciência também. Temos que pensar além do que parece útil no momento, respondi. Era firme, mas compassivo, um lembrete de que o crescimento muitas vezes vem dos erros, mesmo os dolorosos. Após uma longa pausa, Christian deu uma risada suave, quase derrotada. Acho que, não percebi o quanto eu dependia de suposições, ela disse. Eu assenti, sentindo uma mudança na perspectiva dela. Esse era o momento que eu havia orquestrado silenciosamente, não para humilhar, mas para iluminar, para permitir que ambos refletissem e compreendessem sem necessidade de dramas. Olé certa vez me disse que a verdadeira força está na paciência, em deixar que as consequências das ações falem mais alto do que as palavras. E aqui,
isso havia funcionado lindamente. Mais tarde, à tarde, Mona passou por aqui, sua presença sempre reconfortante. Ela havia observado a situação de longe, mas entendia as nuances melhor do que ninguém. Sigrid, eu sempre soube que você tinha uma força quieta, ela disse com carinho. Eu sorri, sentindo a satisfação de ter transformado um cenário potencialmente caótico e doloroso em uma lição de autoridade calma e autorrespeito. A casa, antes um palco de tensão e mal-entendidos, agora parecia um espaço de aprendizado e resolução tranquila. Ao anoitecer, o ambiente havia mudado. Einar e Christian não estavam mais tensos, mas reflexivos, reconhecendo silenciosamente seus erros e apreciando a perspectiva que eu havia trazido. A casa não simbolizava mais conflito, mas uma lição sobre confiança, paciência e planejamento cuidadoso. Eu me sentei na minha poltrona favorita, aquela perto da janela onde a luz do sol toca o chão do jeito certo, tomando chá e aproveitando a quietude. Esse era o final que eu havia imaginado, não uma vingança que grita, mas uma que sussurra, deixando uma impressão duradoura. Enquanto os observava do outro lado da sala, percebi algo profundo. As dinâmicas familiares são delicadas, a confiança é frágil, e a paciência é um poder quieto que pode moldar resultados de formas que o confronto nunca poderia. E às vezes, as vitórias mais significativas são aquelas entregues suavemente, deixando espaço para reflexão, compreensão e crescimento. Agora, enquanto a casa se acomodava em um silêncio calmo, eu sentia uma profunda sensação de satisfação. As chaves, a surpresa, o choque, tudo havia sido parte de uma dança cuidadosamente equilibrada. Eles haviam aprendido, eu havia agido, e a vida seguirá em frente no seu próprio ritmo medido. E embora a história de traição, suposições e vingança silenciosa tivesse chegado ao fim, as lições permaneceriam, moldando quietamente nossos relacionamentos por anos a venir. Obrigada por me acompanhar nessa história. Se você gostou dessa jornada, do suspense, do drama familiar e dos triunfos sutis, por favor, considere se inscrever. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias reais, cheias de emoção e reviravoltas inesperadas, com vocês. E lembre-se, às vezes as ações mais quietas deixam as impressões mais fortes.